Salve, salve, galera. Aqui quem tá falando é Arco Freitas, no meu Educadamente Falando podcast. Eu sou um rapper, sou professor, pedagogo, formado pela Faculdade Oswaldo Cruz. E é com muito orgulho hoje eu trouxe um amigo meu pra gente trocar uma ideia, pra falar sobre educação, pra falar sobre música, algumas coisas engraçadas que provavelmente vai ter, né? E é isso aí. Meu amigo Luiz, fale um pouquinho de você. Tudo bem, Hércules? Boa tarde. Meu nome é Luiz Cláudio, atualmente eu não trabalho na área da educação, mas eu já trabalhei, eu me formei em 2010 e por 2 anos me formei em letras na Uninove e por 2 anos eu dei aula de língua portuguesa para estrangeiros. A minha ideia era trabalhar como professor de inglês. Eu sempre quis, você sabe, né? Sim, sim. Estudei inglês, sempre quis dar aula de inglês. Mas não deu certo e eu fui contratado por uma escola e dei aula de língua portuguesa para estrangeiros durante 2 anos. Foi uma experiência ótima, foi legal demais. Eu até me lembro que você comentava tal, né, da escola lá, que tinha uns gringos lá que até que foram bem, né? Sim, cara, eles vieram, funcionava assim, eles vinham para cá para trabalhar e a empresa exigia que eles falassem, aprendessem, tivessem aula de língua portuguesa. E essa escola entrava em contato com os professores e era tipo um freelance. A gente ia lá, dava aula para eles e beleza. E foi desse jeito, foi muito legal. Os meus 2 primeiros alunos foram 2 escoceses. Olha. Foi uma experiência ótima. E depois eu tive mais 2 alunos que foram americanos. Foi muito bom. Mas afinal, assim, tipo, você dava aula de português para estrangeiro, mas acho que tinha um período ali que você mandava o inglês ali com eles também, né? Sim, porque assim, imagina que você está em outro país, tá? E você tem que aprender a língua desse pessoal. Só que assim, o seu professor tem que entender da sua língua materna. Uhum. Então, você imagina, você está conversando com eles, explicando, sei lá, sobre um determinado assunto, sobre um verbo, alguma coisa que aconteceu, né? E você explica para ele, às vezes ele fica olhando para sua cara assim, porque o cara não entende nada da língua portuguesa. E eu tinha que explicar para ele em português, depois explicava tudo em inglês novamente. Nossa. E assim, tem muita coisa que não tem como você explicar em outro idioma, que são expressões da língua portuguesa mesmo. Então você tem que rebolar, né? E assim, foi muito legal, que eu aprendi bastante. Eu consegui desenvolver a língua inglesa bem mais, né? E a língua portuguesa também, que eu acabava estudando bastante em casa, preparava as aulas para chegar lá e explicar para eles as coisas, os assuntos, né? Uhum. E era muito bacana, foi muito legal. Eles foram bastante compreensivos comigo, sabendo que eu não tinha, assim, nenhuma experiência. E eu com eles, né? Por ser professor, a gente tem que ter essa compreensão com os alunos. Mas foi bem bacana. Eu me lembro de um fato. Eu não lembro onde nós estávamos indo, mas estava no metrô Sé. E daqui a pouco brotou um gringo do nada falando comigo em inglês, assim, eu olhei assim meio assustado. Daí eu lembro que eu te puxei pelo braço aqui assim, ó, fala com ele, que eu não sei não, o que ele tá falando. E eu acho que o cara queria chegar em alguma estação, né? E aquela foi a minha primeira vez que eu vi você falando inglês mesmo assim, né? Daí eu lembro que você começou a explicar tudo, como chegava na estação, onde que ele tinha que descer e tal, né? E eu fiquei assim, olhando com uma admiração, assim, eu falei, caraca, o cara manja de inglês mesmo, né? Eu fiquei muito entusiasmado em ver você fazendo aquilo, né? Às vezes eu comento, né? Eu uso muita referência na minha sala de pessoas para falar com os meus alunos, né? E eu já usei várias referências de você para eles, né? Sei. Que eu sempre falo assim, ó, quando você quer alguma coisa, você tem que ir atrás, né? Tem que gostar. Eu falei assim, ó, eu tenho o meu amigo lá, o Luiz, ele sempre gostou de inglês. Ele ficava com aquelas folhinhas do FIST. Do CNA. CNA. E tava direto, assim, depois, eu lembro que ele decorava muito as letras de rap fácil, assim, né? De R&B também.
E eu falo pra eles, ó, então você tem que fazer isso, ó. Meu amigo, ele gostava mesmo, ele falava assim, não, eu vou fazer isso. Então, ele ia atrás, pegava revista em inglês, lia. Eu lembro até que você pegava umas revistas com o BV, né, que chegava, né? Sim. Né, que falava muito de hip hop e era uma revista gringa. E eu tento sempre colocar isso na cabeça das crianças, que eles gostam de alguma coisa, eles têm que ir atrás, né? Mas como ir atrás? Você tem que ter um plano. Né? Você não pode simplesmente colocar a mochila nas costas e sair andando. Não, tem que ter um plano para chegar até ali. Né? E eu sempre falo isso para eles. Mas aquele dia no metrô, meu, foi surreal. Meu. É legal, meu, porque assim, quando você começa, você sabe. Quando você começa a fazer uma coisa, você tem um plano, você pensa assim, como que vai ser daqui, sei lá, 10 anos? Mas você tem que passar esse tempo, os 10 anos. Então você tem que se preparar. Eu fui perceber isso agora, né, depois de muitos anos, que você tem que ter um plano, você tem que se preparar bastante. E assim, hoje, atualmente, até alguns meses, eu estava estudando inglês ainda, né? Porque a gente nunca sabe tudo, tem que estar sempre estudando. Parei agora, tem pouco tempo, mas eu vou voltar, né? E ainda tenho planos de estar numa escola muito boa, sabe? De dar aula, de viajar para fora, tenho vontade. E isso vai acontecer. Com certeza. Porque eu estou me preparando, então quando você se prepara, não tem como não dar certo. Né? Eu falo isso para os meus alunos. Não tem como dar assim, errado de jeito nenhum. Você se preparou para aquilo, você está indo de encontro com aquilo, não tem como dar errado. Então, tem gente que fala assim, se tiver sorte, ou não sei o que lá, os astros, sei lá. Eu acho que sorte, eu penso como o Tite, lembra do Tite, que era técnico do Corinthians e técnico da seleção brasileira? Ele fala o seguinte, que sorte é o preparo com a oportunidade. Quando esses dois se encontram, tem gente que chama isso de sorte. Porque se você tiver a oportunidade e não estiver preparado, não vai dar certo. Não tem como. E se você tiver a oportunidade, o preparo, mas não aparecer a oportunidade, então o negócio é você estar sempre preparado e fazer surgir a oportunidade. É verdade. Eu lembro também de um fator assim, quando a gente ia lá no centro da cidade comprar uns disquinhos lá, né, para nossa coleção. Eu lembro. Daí eu chegava assim, falava assim, pô, eu sei o nome da música, assim, daí eu, né, murmurava do meu jeito. Eu murmurava do meu jeito, lá né? nas grandes galerias, né, que a gente ia na 24. Exatamente. Daí eu murmurava do meu jeito e você falava, não, mano, deixa comigo. Daí você chegava lá pro vendedor, já falava o nome lá do cantor, a música, só faltava falar até do produtor, assim. Daí eu lembro que os caras ficavam olhando assim, você manja, né, tal. Não, eu sou DJ. Eu sou DJ, legal, né? né? Aquela época era boa, né? Era legal pra caramba, assim. E todas as vezes que eu ia, normalmente eu queria ir muito com você, porque normalmente era os gringos que a gente comprava, né, os discão, e eu não manjo inglês, né? Uma coisa ou outra que eu consigo dar uma pronunciada ainda corretamente, outras nem vai sair com sotaque errado até. Mas era muito legal fazer isso, porque daí você era uma coisa que eu via, né? Você fazendo assim, que eu gostava bastante, assim. Né? E outra, a galeria do rock lá tem várias histórias, e aquela outra do lado onde vendia os discos importados também, né? E foi muito legal. A galera não sabe, mas esse meu ilustríssimo amigo aqui, ó, já foi DJ. Foi DJ, ficou um tempo. Foi DJ. A gente fez várias festinhas no qual você tocou. Inclusive no começo de tudo pra mim dentro do rap, né? Porque eu também faço rap. O Luiz foi meu DJ, foi uma temporada ali, você tocou pra mim. No começo, verdade. Verdade, tem as fotos lá ainda. A gente tinha cabelo ainda nessa época. Tinha um pouquinho, mas tinha. E tirava foto, né? Nossa, eu tenho muita foto, né? Depois você virou fotógrafo, né, mano? Porque quando Todo show que você fazia, eu ia tirar foto lá pra você. Quando eu montei o grupo lá, o Irmandade Negra, daí o fotógrafo oficial era você, né? Tem muita foto lá até guardado que realmente foi você que tirou. Mas assim, você manja muito, assim, de música, assim. Quando a gente
ia falar de alguma coisa assim. Eu lembro que às vezes, eu gravava o nome do ator, do artista, da música e tal, mas você já virava a capa lá e olhava tudo, quem foi que produziu, que data, que estúdio. Eu achava isso muito cara, louco. porque assim, na verdade, naquela época, eu queria muito ser DJ mesmo. Aham. Queria mesmo. Mas aí foi uma coisa que foi passando, sabe? Foi passando e depois, conforme a gente comprava bastante disco, né? E aí pegava os discos, via as músicas, quem escreveu, o que a letra queria dizer, sabe? Como tinha mais esse conhecimento da língua inglesa, aí lia as letras, via o que o cara tava falando ali e tal. Desse jeito, além de eu ter aprendido bastante, conhecer bastante coisa, conhecia assim quem tava cantando e quem tinha produzido, tal, essas coisas. Você fica sabendo o que o cara tá falando. Não fica aquela coisa meio solta, sabe? Você gosta de uma música internacional, mas não sabe nem o que o cara tá falando. Às vezes o cara tá te xingando lá e tal. Eu confesso que eu ficava na dúvida, assim, né? Tinha alguns até que eu te perguntava o que o cara tá falando aí, meu, né? Porque tem essa coisa, né? Nunca dá pra você saber 100%, né? Mas você tem mais ou menos uma ideia. Não, o legal ainda de você ter estudado inglês e tal, eu até falo, acho que se você tivesse alcançado de fato ser professor, tivesse dado aula de inglês, meu, seria espetacular. Porque primeiro que, né, você e o BV, vocês sabem até gírias, né, americanas. Não é todo mundo que aprende o inglês e sabe essa colocação, né, meu? Sim. Então isso era muito interessante, assim, porque às vezes, que nem eu sou uma pessoa leiga na língua inglesa. Então, quando eu via de fato uma palavra ou o que eles falavam, eu procurava e não achava, porque não ia achar, porque era uma gíria. Tem, né? Às vezes não tem. É uma gíria, então só quem sabe mesmo pode, né, dar aquela luz. E você fazia isso, né? Às vezes você falava assim, o cara falou isso daqui, daí, isso significa tal coisa, pra isso, pra aquilo. Legal, né? Legal, né? Você ficar... E quando eu comecei quando eu comecei a estudar, eu tinha 18 anos, estudar inglês. Eu tinha 18 anos. E assim, eu nunca... Quando eu comecei a entender, sabe quando você assiste um filme e você vê o que o que os artistas estão falando, você fala, putz, eu entendi o que o cara falou sem precisar ter lido a legenda. É bacana, é legal isso daí. É evolução. É a mesma coisa, quando se você, por exemplo, você vê as primeiras músicas que você compôs, né? Você fala, putz, essa música aqui, nem acredito que foi eu que escrevi. Mas depois você vê as outras, você fala assim, caramba, evolui pra caramba, né? Ou você cantando, como você se comporta ali na frente do microfone, como você se comporta no palco, você anda para um lado, você anda para o outro, você chama a atenção das pessoas, né? E você vai vendo a evolução. Isso é bacana. Do mesmo jeito, quando fui estudando, cada vez adquirindo mais conhecimento. É uma pena que... Não é que as coisas acontecem quando tem que acontecer. E assim, eu ainda quero ser professor de inglês. Não fui porque eu fiquei pensando, puxa, eu acho que eu deveria saber bem mais, ter mais conhecimento, mas muita gente falou pra mim, dá pra você ir. Porra, fácil. Fácil. Eu te digo que eu conheço alguns professores de língua inglesa, assim, do estado, que eu vou falar que você daria uma aula para eles, viu? Então, eu acho que não é difícil, assim, ó, que nem hoje no estado tem a categoria O, né? Você é um cara que é formado, tem seu diploma lá, você conseguiria fácil, porque você dá aula direto ou você pode ser substituto, né, no estado. Depois Mas era eventual, né? Agora daí você ainda consegue fazer isso, né? Então eu acho que de repente você dá uma repensada, assim, que de repente você pode conseguir ainda, porque a categoria é mais fácil de você adquirir uma escola para você dar aula, né? Eu falo isso até para umas colegas minhas que estavam na escola particular. E depois estava meio ruim das pernas a escola, né? Eu falei, vai pro estado. Mas pô, vou ter que esperar um concurso. O estado o último concurso acho que foi em 2016, se eu não me engano. Vou esperar um concurso, só Deus sabe quando vai aparecer outro. Eu falei, não, agora tem categoria O. Quer dizer, sempre teve, só que não é muito divulgado. Só divulgado entre a rede. O pessoal que é professor vai sabendo. Né? Então, daí essas professoras que eu conheço, elas acabaram conseguindo. Hoje elas estão trabalhando como categoria O. O negócio que é assim, ó. Depois que eu me formei, terminei a faculdade e tal, pensei,
Mas como eu trabalho, atualmente você sabe, eu trabalho no hospital, Aham. na área da enfermagem. E assim, eu tava ganhando muito dinheiro lá. Sabe? Não que seja uma área que seja bem remunerada, mas a gente tem uns plantões extra que a gente Sim. faz, sabe? E aí um dia eu conversando com uma professora, ela falou assim, eu ganho tanto por hora. Eu falei assim, cara, falei só isso. Né? Eu falei assim, então deixa eu lá do jeito que eu tô, sabe? Fiquei lá no hospital e o tempo foi passando, sabe? E outro dia eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim, pô, por que você não volta da aula, né? Eu falei assim, eu vou voltar, mas aquele negócio, daquele jeito, sabe? E eu também não reclamo da onde eu tô, porque eu não fiz nada pra melhorar também. Né? A gente tem que ser sincero, você tem que falar, né, meu? Porque às vezes tem alguma pessoa pensando assim, eu tô aqui, tô trabalhando, batendo esse prego aqui, sabe? E as coisas não melhoram pra mim. Passa 10 anos você tá batendo o mesmo prego e reclamando. Mas se você parar pra pensar e olhar pra trás e falar assim, o que que eu fiz pra melhorar? Exatamente. Entendeu? O que que eu fiz? Não fiz um curso, não tentei nada de novo, nem saí daqui, eu não saí, pô. Então por isso que eu não reclamo. Mas eu tô tranquilo, tô de boa, sabe? E eu acho que é uma ideia mesmo, essa categoria O que você Eu acho que falou, você né? vai curtir, assim, né? Quando você vê eu não sei também qual tipo de aluno que você vai querer, né? Se vai ser os pequenos, o intermediário, os maiores, né? Acho que pra mim os maiores, eu não tenho, Teria que ser pro eu não ensino tenho médio, assim. muito, assim, até gosto de criança, sabe? Mas lidar com crianças assim para ensinar, acho que não é meu forte, não. Não é Que meu eles forte. curtem, meu. Tinha uma professora lá de inglês na escola do ano passado que eu estava. Ela levava muita música, né? Então acho que a música ajudava muito. Ajuda É. bastante. Então ela levava umas letras lá de repente de algum hit que tava batendo muito na rádio, que tava na boca da galera. Então ela fazia o mesmo esquema da nossa época, que Sim, era, sim. né, que vinha aquela musiquinha na listinha Fist ou não sei, Aham, eu aham. achava engraçado pra caramba. E ela começou a fazer isso, né? Ela até comentou, mano, eu aprendi inglês dessa forma, não sei o quê. E a galera gostava pra caramba, meu. Quando ela chegava, meu, eu só perdia pra ela e o professor de educação física, entendeu? Sei, sei. Ela porque ela trazia música mesmo, ela trazia música, daí começava a fazer a galerinha cantar e tentar pronunciar corretamente ali o inglês, porque ela trazia o inglês e já vinha embaixo a tradução, né? Sim, sim. Então eles ficavam curiosos pra caramba. Então a aula dela era sempre bem disputável, assim. Então ela conseguia dar uma aula bem bacana, né? Eu falo muito que a música e a educação dá para você misturar bacana, assim. Eu tenho outros amigos professores, assim, que levam violão, né? Tem um camarada meu até que faz um beatbox lá, né? Eu falo que a música é bacana para você poder ensinar. Esse meu amigo que leva violão, ele dá aula de geografia. Que legal, tá vendo? Olha, né? Eu fico tentando imaginar como é a aula dele, um professor de geografia que leva ali um violãozinho ali e, Toca lá pros e toca alunos, é pra legal. galera. Acho que deve ser show de bola, assim, Eu né? tava fazendo aula de violão até pouco Olha tempo. aí, tá vendo? Essa aula já ia ficar interessante, hein, cara? Já pensou? Um acústico dentro da sala ali Então, ia ficar show de bola. olha, eu vejo assim, eu vejo a educação como uma coisa muito. Você tem que estar muito comprometido, Uhum, sabe? Muito comprometido. Porque hoje, que nem eu falo com as minhas netas, eu falo pra assim, ó, eu tenho uma neta de 14 anos. É neta da minha esposa, né? uhum. Então é minha neta também. Sim, Eu falo pra ela, olha, você tem que estudar. Você tem que estudar muito. É lógico. Imagina, uma menina com 14 anos, eu falo, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Né? Mas eu falo pra ela, nós que somos pretos, pobres e periféricos, não tem pra onde correr. é. A Não não tem ser pra pra onde educação. correr. Ou você estuda, ou você vai ficar à margem. Não vai. Eu falo pra ela é bem pretinha, sabe? Com o cabelo todo encaracolado. Eu falo assim, você é linda. Mas assim, aqui dentro de casa a gente acha você linda. Lá fora tem outras meninas que são muito mais bonitas que você. Então você tem que ter um diferencial. Você tem que estudar. Então eu vejo a educação como uma coisa muito séria.
sabe? Você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre lendo, você tem que estar sempre por dentro de tudo, não aceitar o que os outros trazem para você. Eu até falo que essa geração de agora é muito disputada, né? Então tem que estar mesmo sabendo muito, Sim, cara. procurando informação quase a toda hora, né? Lá na escola tem um projetozinho que eles colocaram lá, e eles têm que responder algumas questões online, e boa parte dessas questões são brincadeiras, joguinhos que nem se fosse um videogame. E 2 semanas atrás é que eu descobri que eu podia colocar mais atividades, né? Aham, Daí, na hora que eu descobri, né? Sapeca iaiá neles, tá né? certo. E, e foi muito legal porque daí eu gerei uma disputa entre eles na sala, né? Porque eu tenho uma aluna lá que ela é muito prestativa, assim, ela fala, nossa, ela desenvolve muito bem. Ela até fala que vai ser professora, Uhum. né? Eu falo, mas daqui a algum tempo você esquece, né? Vai querer, sei lá, influência depois aí que tá na Vai querer moda. ser TikToker. Entendeu? Daí ela fala, não, professor, jamais. Meu negócio vai ser professora, assim. Ela fala assim, eu tenho ótimos espelhos. A professora, ela falou o nome da outra professora, e agora você, né? Que legal, né? Eu falar, bacana, mas você tem que saber, né? Que você sabe que vai ter que estudar para sempre, né? Enquanto você for professor, você vai estar estudando. Eu falei, igual um médico, advogado, né? São profissões que sempre estão mudando, então você é obrigado a estar sabendo um pouco mais, né? Aparecer alguma coisa nova, você tem que estar estudando sobre aquilo. Você está preparada para isso? Ela falou muito mais. Daí chegou nas férias, dei uma atividade para eles fazerem e ela me achou lá no Instagram e começou a postar as atividades que ela estava fazendo, que ela pegava da internet. Ela falou assim, aí professor, tô me preparando para ser professor. Aí, tá vendo? Bacana. Então, assim, esse negócio de você, que nem você falou, de estar procurando, de ir atrás, é verídico, né? Eu troco muita ideia com os meus alunos assim para falar sobre isso, de você estar centralizado, de você querer aquilo e você focar e ir atrás, né? Porque se você não souber, tem alguém que vai vir e vai saber mais do que você. Sim. Eu falo para eles, daqui a alguns anos vocês vão ter que fazer algum cursinho, alguma coisa para estar penteando uma vaga ou numa faculdade ou numa empresa, porque quando você estiver com uns 14, 15 anos você vai poder ser jovem aprendiz. Sim, e em alguns lugares você tem que fazer um teste. Só que se você chegar lá para fazer o teste e não souber, o que vai estar lá vai saber mais do que você e vai para te passar, entendeu? Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. Eu falei, então você tem que fazer o quê? Tem que estudar mais. Eu também já falei, até comentei na minha sala tem bastante crianças negras e eu falo assim, nós temos um sério problema no país. Porque pra gente tudo é mais difícil. A gente tem que estar sempre estudando muito mais que outra pessoa comum, né? E eles falam, nossa, minha mãe fala isso também, que não sei o quê. Eu falei assim, então, tá vendo? Então é mais de uma pessoa te dando a luz, né? Uhum. Então, estuda, tem que estudar mesmo. Então, eu acredito que, assim, o racismo existe, pronto, Sim. né? Então, a gente tem que se preparar. Aí fala assim, mas o pretinho, não sei o quê. Não tem que ter vitimismo. Lógico, não. Não tem que ter vitimismo. Você faz a Porque, sua assim, e pronto, do né? mesmo jeito que nós somos negros e pobres. Tem o outro que é branco e pobre. Sim, exatamente. As condições deles vão ser... Quantas pessoas que cresceram junto com a gente, né? Uhum. E os caras eram brancos. E as oportunidades que apareciam para nós, apareciam para eles também. Exatamente. Então, eu acho que assim, você tem que pensar, eu tenho que fazer e pronto. Eu tenho que estudar, eu tenho que adquirir cada vez mais conhecimento. Imagina hoje, cara. Hoje você faz curso de qualquer coisa pela internet. Não tem como fugir. Não tem como fugir, sabe? Você consegue entrar na internet lá e você entra, faz um curso de especialização, para quem já tem a graduação, faz um curso de especialização numa faculdade lá de fora. E você consegue O diploma e tudo. o diploma, o certificado, que é válido aqui no Brasil. Então, quer dizer, não tem desculpa. Né? Para nós era tudo mais difícil. A gente pegava o ônibus lá na Praça dos Professores para ir na biblioteca lá na Penha. Né? Ou lá no centro. Ou lá no centro, descia por trás. e para estudar, para fazer uma pesquisa. Hoje é muito mais fácil. Você pega o celular, você abre ali, tem site que você consegue ler o livro que você quiser.
Então, é o que eu falo pros meninos lá em casa. Falo, olha, vocês têm que estudar, meu. É chato, tem que ler, não sei o quê. É chato mesmo. Mas tem que fazer, filho. E aí, como é que você vai fazer? Se você quer alcançar algo melhor, tem que fazer. Como é que você vai fazer? Eu até falo pra eles, você vai querer... quem não gosta de carregar caneta, vai carregar marreta, filho. Sabe? Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Então tem que estudar. O negócio é estudar. Oh, isso aí que você falou, não era pro final? Pra reflexão? Cara, sabe quem falava isso pra mim? Na época que você lembra que eu trabalhava de vigilante, né? Até você tinha aquela música do Taíde lá, lembra? 4:30 da manhã. Levantava de madrugada, entrava 6 horas no trabalho, né? E ficava lá, levantando cancela, lá, trabalhando. Nada que desonre a profissão, né? Que eu trabalhei muito tempo, tudo que eu consegui bastante coisa fazendo, trabalhando como vigilante. Eu também fiz vários bicos de segurança. Mas a gente tudo. quer melhorar. Sim, sempre, a gente né? não quer fazer isso, entendeu? E quando eu trabalhava de vigilante lá no Hospital das Clínicas, tinha um cara que falava isso pra mim. Ele falava isso pra mim, olha, quem não quer carregar marreta tem que carregar caneta, tem que estudar. Ele falava direto, eu sempre lembro dele falando isso pra mim. E aí eu falei assim, olha, quer saber, meu? Isso dá uma rima, hein? O cara tá certo, então é isso. Não, mas eu acho bem bacana, assim. Então, na música, voltando ao assunto da música, eu lembro que a gente tinha bastante, né, que a gente chegou a fazer uma coleção de discos juntos, né? Tinha um monte, né? Tinha A gente gastava dinheiro só com isso, né? Minha mãe ficava bem chateada com isso daí, né? Minha mãe falava, quando a gente for lá pra casa dos seus parentes lá na Zona Sul, você amarra os discos na cintura, assim, pra colocar, né? Faz uma roupa da capa dos discos. Minha mãe ficava processo, assim, na vida. Mas, assim, a gente foi criado, assim, não que nossos pais eram relacionados à música, né? Porque até então a gente começou a ter ídolos que era isso, né? Um que a gente curtia muito era o Grandmaster Duda. Sim, né? A gente ia lá no projeto Leste 1. Leste 1. Projeto Leste 1, que projeto era, Radial. Então a gente via esse cara e ele era, assim, na nossa visão na época, o cara era perfeito, né, meu? Ele tava na rádio, daí depois tava no lugar onde a gente sempre ia pra ouvir umas músicas, que era ali no Clube da Cidade também. Sim. Na Cris mesmo. Na Cris, é verdade, na Cris Disco Club lá. E ele sempre tava lá, era um cara que chamava muita atenção, porque ele sabia exatamente as músicas. Às vezes tocava na rádio, era coisa que ele já tinha pesquisado, né? E na época eu acho que o Luizão tinha uns contatos, então trazia os discos importados tudo de lá, né? E eu lembro muito que dependia muito desses caras, assim, né? Que nem o Easy Nylon hoje, que tá lá na 105 até, né? E o cara tá lá até hoje, o cara manja muito de música, assim. E isso fez com que a gente ficasse num outro patamar, eu acho, assim, né? Porque quando você tem uma dificuldade de concentração, que é o meu caso, então algo fez com que eu me concentrasse, no meu caso, que foi a música, né? Quando eu lembro que quando eu fui para São Bento, que tinha um pessoal que se reunia lá para dançar break e tal, eu falei assim, vou lá ver um dia, né? Então daí quando surgiu o dia, eu fui lá, fiquei assistindo, e eu me lembro claramente assim de um molequinho feinho no canto assim, com um bigodão desse tamanho assim, ó, e batendo na lata de lixo do metrô lá e cantando um negócio. Eu fiquei olhando assim, então, falei, o que esse cara tá fazendo? Mas é legal, né? E passou umas semanas e saiu numa revista, chamava Bis. Mas, era uma revista que falava sobre música de todos os gêneros. E tinha um cara dando um mortal assim, e vinha escrito no meio da capa, hip hop, que onda é essa? Eu lembro até hoje, assim. Eu falei, hip hop? Porque até então, tudo pra gente era funk, né? Porque é aqueles funk antigo, né? Não era esse funk de hoje, não. Não é esse não, é o funk antigão, o original. Não, também nada contra o funk de hoje. Não, mas claramente não. Cada um no seu quadrado. Porque daí foi apropriado, né? Eles se apropriaram do nome pra falar que o ritmo que tava lá no Rio de Janeiro chama funk carioca, né?
Mas eu ouvi uma história esses dias que um cara tava falando da onde que veio o funk. Interessante, eu vou te mandar o link depois pra você ver. Veio daquele da Grandmaster Flash. Não, cara, eles contaram uma outra história lá que é legal, né? E quem tava contando... como chama aquele senhor que tem bastante filhos do funk? Esqueci o nome dele. MC Catra, né? MC Catra. Ele que tava contando a história de como saiu o funk mesmo. Que foi de um outro ritmo. Daí ele até mostra a banda que tava tocando essa música e no qual eles começaram a fazer isso, né? Lógico, o Marlboro tava envolvido nisso, né? Porque o cara foi o cara que mais divulgou o funk carioca, foi ele. Foi ele mesmo, isso. Né? Então, mas... Daí, então, eu só achava que tudo que eu ouvia na época era funk, né, meu? Até tá lá na São Bento e veio o pessoal falando sobre hip hop. Eu falei, caramba, daí eu fui procurar, né, pra ver o que é isso. Comprei a revista, falei, caramba, eu tava nesse dia, será que eu saí lá, né, meu? Né, mas daí eu tirei o azar que os caras não me fotografaram, não. Mas na revista mostrava o Taíde batendo na lata de lixo lá, que todo mundo até fala sobre isso. Eu lembro dessa capa, dessa revista, o Taíde encostado na lata do lixo. E eu tava lá próximo, né? Se eu tivesse dado mais um passinho assim, acho que eu tinha. Tava lá no clássico. E foi legal porque isso pra mim foi um aprendizado. Por quê? Porque como eu tinha uma dificuldade de concentração, quando eu entrei nessa de fazer música, foi o meu foco, né? Eu comecei a focar, né? Vou fazer isso, eu tenho que fazer, né? Então eu peguei um amor gigantesco pra poder rimar, né? Aí até que falaram, não, isso aqui é rap. Eu falei, pá, isso aqui é rap e aquilo que eu ouvia, né? É funk. Falei, tá. Daí comecei a pesquisar e saber um pouco mais. Daí até que falaram, tem um hip hop, são 4 elementos, tal, que se... Nossa, eu achei o máximo, assim. E comecei a participar. Falei, não, vou fazer rap também, meu. Porque até então eu era metido a DJ junto com você, né? Você era o DJ. Você de fato era o DJ e eu era o metido a DJ, né? Sim. E daí, nisso eu acabei me encontrando no rap, assim, foi uma coisa que fez com que eu focasse. Eu falo que tem muitos grupos que falam assim, o rap me salvou. De repente, o cara fazia alguma coisa relacionada ao crime e tal, e ele fala que o rap salvou ele. Eu acredito fielmente que sim. Eu também acredito nisso. E eu falo que o rap me salvou também, por causa da minha dificuldade de foco, né? Então, porque assim, como você disse, o cara fala assim, o rap me salvou. Tem muito, isso daí pode ter muito significado. Sim. Porque tem cara que ao invés, entra na vida errada, vai cometer crime, vai usar droga, não sei o quê. No seu caso, você não conseguia se concentrar. Isso me prejudicava muito. Então vai fazer alguma coisa que você gosta, né? Isso é legal. Então foi treino, né? Foi treino. O rap acabou me fazendo com que eu focasse, então eu comecei a fazer isso em outras áreas também. Consegui focar, né? Levou pra sala de aula? Né? Levei pra sala de aula. Isso é legal, né? Eu lembro muito bem que quando... Sabe que eu nunca imaginei, cara, você professor. O dia que minha mãe me viu... Minha mãe não me viu dando aula, né? Foi numa formatura, onde eu dava aula na época, e foi numa formatura no Céu de Perus. Daí eu levei minha mãe pra ela ver como que era. Ela ficou hiper mega emocionada de ver as crianças pequenininhas ali de 8, 9 anos me chamando de professor. Ela me viu assim, ela começou a chorar. Eu quase chorei junto. Né? eu quase chorei junto. Foi legal pra caramba. Uma foto que você postou, acho que foi no Facebook, de um rapaz que estava agradecendo você que ele entra na faculdade. Sim, foi um ex-aluno meu. Eu mostrei pra minha esposa aquilo lá. Um ex-aluno meu. Eu dei aula para ele no 3º ano, né? Daí ele ainda continuou na escola e no ano seguinte eles foram morar nos Estados Unidos, né? Foi a família inteira para lá, tal. Ele era um menino super inteligente, assim. E depois, alguns anos a gente acabou se perdendo contato. E um belíssimo dia eu vi lá no Facebook lá ele me adicionando, né? É o Thiago, o nome dele. E ele tava fechando o ensino médio e indo para a universidade lá nos Estados Unidos. E daí ele sobe, pega lá o canudo dele, né, agradece, começa a falar dos professores e depois ele fala em português, porque a escola onde ele estava era uma sala mista, né? Sei. Né, que tinha outras pessoas de outras etnias lá também.
E ele começa a falar em português, daí ele agradece, ele fala assim, ó, hoje eu estou aqui, eu sou uma pessoa diferente, porque eu tive um ótimo professor no terceiro ano e não aprendi só o que estava dentro do livro, ele fala. Ah, que legal. Eu aprendi também o que estava fora, pra vida. Daí ele agradece, ó, professor Hércules, isso aqui é pra você, ó, fica até emocionado. Não é legal você ver uma coisa dessa e falar assim, caramba, meu, contribuir com o cara, vai saber daqui a algum tempo o cara vai estar, sei lá... eu acho que agora ele já deve ter terminado até a universidade dele e tal. Inventando alguma coisa assim, você fala assim, caramba, eu contribuí pra isso daí. Teve outros alunos também, porque eu falo pros meus alunos hoje que uma das coisas que eu gosto muito é de encontrá-los, né, de ver como que eles estão. Normalmente eu não reconheço eles, né? Porque se dá aula pro menino do terceiro ano, quarto, quinto, daí você vai encontrar ele daqui 5 anos, ele tá de barba. Mudou pra caramba, ele tá de barba até mais alto do que você, então normalmente eu não reconheço. Sim. E eles falam que eu tô igualzinho, né? Esses dias eu estava lá numa loja de roupa e a minha namorada conversando com um menino maior que eu lá. Eu não reconheci, bati o olho, fiquei olhando pra ele assim e tal, e fiquei na fila de boa. E ele ficou olhando pra mim assim, né? Você pensando, caramba. Ele olhou pra mim, daí conversando com a Day assim, daí a Day falou assim, você não reconhece ele? Daí eu olhei pro menino e falei assim, né? Não sei. Pensando. E daí ele falou assim, pô, professor. Na hora que ele falou, pô, professor, eu lembrei. Lembrou da voz dele. Eu falei, Diego, ele falou, sou eu mesmo. Poxa, o moleque batia na minha cintura, agora tava mais alto do que eu, de barba, meu, né? Noivo, tal. Eu falei, pô, fiquei muito contente, né? Eu falei, e aí o futebol? Porque ele jogava futebol na escolinha, e o moleque era bom pra caramba, eu achei até que ia vingar ali, né? Mas daí aconteceu outras coisas na vida dele que acabou ele, né, saindo daquele caminho e veio pra educação. Aí, tá vendo? Foi muito legal saber disso, né? E o rap que te ajudou, né? E o rap que me ajudou. Você pensou, caramba, é que a gente não costuma fazer esse tipo de ligação, né? De uma coisa com a outra, as coisas que vão acontecendo na vida da gente. Mas se você parar pra pensar, né? Tinha uma dificuldade... de concentração, como você disse, aí começou a cantar. Eu vou falar que eu não me imagino, cara, que nem eu via você cantando assim, que nem uma vez que a gente foi lá na quadra da Gaviões. Da Gaviões. Lembra disso? Lembro. A gente foi lá na quadra da Gaviões e você cantando pra aquele monte de gente, eu fiquei imaginando, cara, sabe, eu não me imagino na frente de um monte de gente assim fazendo isso, cara. Ó, eu confesso que eu tenho sérios problemas pra falar em público. Eu sou um pouquinho tímido, assim. É só na hora que vai entrando ali pro palco ali é que dá, sei lá, um clique e parece que eu mudo, né? Daí eu subo no palco, parece que eu sou uma outra pessoa mesmo, assim. Mas é uma coisa muito incrível, assim, que nem quando eu fiz faculdade, né, na Oswaldo Cruz lá e tal. E a gente sabe que faculdade, mano, é um projeto atrás do outro. Os professores nem se falam, mano. Eles não falam assim, ó, tô dando um projeto pra tal dia, você pode dar pro outro. Não. Não, fala assim, tem um projeto pra esse dia. Ele fala, legal. Aí o outro entra, tem um projeto pra esse dia, mas o outro professor fala, nem conheço ele. Então, eu tinha uma dificuldade, assim, eu lembro que a primeira vez que fui apresentar o trabalho, né, tinha o meu grupo lá, pô, tremia, suava... Tava frio, eu suando assim e tal. Você fica, né? O pior é que é assim, você tá na sala de aula, pessoas que você convive todos os dias, quando você vai lá na frente, dá um cagaço do caramba, né? Eu achei que até chegou na hora, eu achei que eu era gago, assim, né? Daí eu lembro que uma amiga minha, lá na faculdade, Raquel, a minha apresentação foi horrível, né? Do grupo inteiro, a minha foi péssima, assim, né? Daí ela falou assim pra mim, pô, cara, você não faz rap? Eu falei, faço. Pô, e tem medo da galera? Eu falei, não, me dá um negócio estranho assim, né? Eu fico meio nervoso. Ela falou assim, então canta. Daí eu falei, cantar não, mas eu acho que eu posso fazer rimado da próxima vez. Daí depois daquilo lá, todos os trabalhos que eu apresentei foi rimado. Daí pra mim era muito mais fácil. Daí eu tava dentro do meu conforto, né? Daí quando chegava a minha parte, tanto é que a minha parte era uma das mais esperadas pelos professores. Daí a minha turma começou a deixar... eu por último, pra fechar. Pra fechar, né? Parecia que quando eu apresentava a minha parte, o restante ficava desinteressante pro professor, que daí você olhava pro professor, o professor tava assim, ó. Acaba logo. Então a galera começou a me deixar por último, né? Então, realmente, assim, o rap foi a chave de ouro pra mim, assim, no meu caso. É legal mesmo, eu acho bacana você falar isso daí, porque olha, cara, eu ficava
vendo assim. Uma vez eu até falei pro Xande, falei, pô, meu, eu vejo vocês cantando assim, eu acho legal pra caramba quando vocês sobem lá no palco, vocês não vê que o cara tá nervoso, sabe? Que isso, a dor. Não parece que tá nervoso, parece que você tá tão à vontade, É uma anda pro dor lado, no pro outro, e estômago. canta e não sei o que, e faz. Falando, caramba, os caras são bichão mesmo, os caras são bons mesmo. Mas é bem legal. Esse negócio de educação, né? Eu falo que como o rap conseguiu me tirar de um desconforto que eu tinha, né? Eu acho que hoje eu sou um professor mais no diferencial por causa disso também, né? Eu tento levar a música, o que eu faço sempre para dentro da aula e em qualquer matéria. Eu não tenho dificuldade de acrescentar isso nem em matéria de matemática, no caso, assim. Então acho que quando eu chego na escola, assim, o pessoal até se surpreende um pouco, né? Porque eu já deixo bem claro, né? Porque toda escola que você entra, a primeira coisa que o diretor faz é que nem nós fazemos dentro da sala de aula. Oh, levanta aí, se apresenta, né? E eu deixo bem claro, quando eles me chamam, eu já falo assim, meu nome é tal, faço rap, sou da cultura hip hop desde 88, daí eles falam, o cara faz um rap, né? Tem uns que ficam na dúvida se vai ser bom e outros já ficam na dúvida se aquilo vai ser ruim, entendeu? Às vezes colocam uma expectativa, né? Porque daí a primeira coisa que eles falam, infelizmente, né? Tem um pessoal que é meio preconceituoso contra a música. Eles acham que todo cara que canta rap é totalmente do mal, né? Vai falar um monte de coisa, de droga. Vai falar um monte de palavrão. Mas não, né? Daí eu consigo mostrar pra eles que não é dessa forma. E quando eles veem que não é dessa forma, eu vou lá e já apresento outras pessoas que também fazem um rap que é bacanão pra você ficar ouvindo também, né? Sem ficar com medo, né? De repente, não por causa da letra, por causa da letra até, porque às vezes você tá num ambiente de familiar, tem coisa que não dá pra você ficar ouvindo, né? Como eu sou professor, não dá pra eu ficar levando um rap falando de droga ou falando um montão de palavrão que não rola. Né? Por mais que tem um monte de criança que fala muito mais do que a gente sim. Até, né? Mas não é o caso. Eu evito de todas as maneiras possíveis e impossíveis, né? Que nem você falou, tem um monte de criança que fala, mas dá pra você mostrar pra eles... Que tem outro caminho. Que tem um outro caminho, que a língua portuguesa é muito rica, que dá pra você usar... É lógico, você não vai tropeçar numa pedra e vai falar assim, que pedra bonitinha. Né? Mas você também... A língua portuguesa te dá outros recursos... Pra você não precisar sair xingando palavrão, então é isso que você mostra, né? Eu faço bastante isso aí. Daí, de uns anos pra cá, agora tá... Eu falo... O pessoal que vai assistir, de repente, o pessoal do hip hop pode achar ruim, mas eu falo que agora tá uma grande moda do freestyle, né? Que antigamente não era tão vivido como é hoje, né? Hoje todo mundo quer fazer, né? Então, eu já pego isso, porque se você chega na escola, que nem no dia, lá tava todo mundo lá na recriação... Daí eu cheguei perto de 2 alunos meus, né? Daí fiz aquele beatbox mono, né, meu? Sem o Twitter. E daí na hora ele já parou, ficou assim me olhando assim, ele falou assim, pô, olha. Daí já começou a rimar o menino, do nada, assim, eu fazendo assim, e o moleque começou a rimar, daí o outro já encostou. Meu, não sei como... Daí já começou já a fazer... assim, do nada, não, eu não consigo, pra mim tem que ter papel e caneta, né? Daí os dois já começou a rimar e eu lá já comecei a ficar empolgado também, né? Daqui a pouco a outra criançada já começou a encostar assim, né? Só que daí tem coisa que na escola você não pode, né? Tipo, eles têm uma chamada que eles falam, né? Ou vai matar, ou vai morrer. Então daí na escola não rola, né? Porque é meio perigoso a frase, né? E, então daí isso aí eu consigo podar, né? Dar uma cortadinha. E às vezes quando eu vou fazer essas batalhas de rima na escola, eu falo pra eles assim, ó, sem palavrão. Sem ofender a mãe e o pai também. Teve um dia que eu propus elogios. Foi muito engraçado assim, porque assim, acho que tá no condicionamento do ser humano conseguir falar mal e quando é pra falar bem, ele tem uma certa dificuldade. Verdade. E daí um fica olhando pra cara do outro assim, né? Daí ficou medindo. Mas foi muito hilário. O menino começou a chamar o outro de bonitinho, que não sei o quê, olha a roupa dele, que gatinho, não sei o quê. Foi muito engraçado. Legal, assim, né? Ver. E eles falavam rimando e rindo, né? Porque tava muito hilário, né? Daí o outro queria fazer melhor, falou assim, você é sensacional, que não sei. Foi muito legal, assim. Então, como eu digo, o rap dá pra você trabalhar, né? No meu caso, eu trabalho rap dentro da sala de aula. Lógico, eu falo da cultura toda, né? Eu já falo do grafite, eu falo do break, falo do DJ, eu mostro pra ele os outros elementos.
Mas o meu forte, né, no qual é o meu carro forte é o rap. Então eu sempre falo. Levo algumas pessoas também. Esses dias eu levei Gabriel Pensador para eles ouvirem aquele estudo errado que ele fala da escola. Mãe, tirei um 10, né? Muito hilário aquilo. Daí eles não conheciam, meu. Daí foram atrás pesquisar. Daí eu e uma outra professora lá, nós fizemos um trabalho que, por incrível que pareça, o governo lançou um livro que era violência contra a mulher. Né? Meu, foi muito legal, assim, né? Que às vezes você quer falar de uma coisa e é meio que barrado, né? Mas dessa vez o livro era do próprio governo que trouxe. Sei. E daí eu comecei a trabalhar isso e a minha amiga me deu... passou uma letra de uma música, né? Daí eu olhei assim e falei, nossa, que letra bacana. Chamava Filhos do Feminicídio. Realidade Cruel. Daí eu vi a música é chocante assim, meu, né? Daí comecei a trabalhar com eles. Daí juntei mais o outro quinto ano e nós fizemos um tipo de um teatro. Eles citaram a música como se fosse um poema, né? Foi muito bom, assim, muito bom. E, pelo jeito que você tá falando, dá pra perceber que dá pra fazer coisa diferente, né? Não, dá pra fazer bastante coisa legal, né? Eu fico imaginando você, no seu caso, como se você fosse professor, entendeu? Como você também manja de música, eu já fico imaginando você levando as picape pra sala de aula. Eu vou te falar, cara. Uma coisa que também que eu acho que me atrapalhou, assim, não continuar, né? Ter parado de dar aula, que eu sou zero criativo. Zero criatividade. Tanto é que até alguns meses eu estava na sala de aula fazendo o curso de inglês, né? Porque eu estava querendo fazer um curso específico para professores de inglês. Só que para eu chegar nesse curso eu tinha que estudar um pouquinho mais, né? Para adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Então eu estava fazendo estudando mais. E assim, na sala de aula a professora pediu para a gente fazer um exercício e tal. E aí eu olhei pra cara dos meninos assim, do meu lado, os meninos, só molecada, eu era mais velho até que a professora. E assim, a molecada, sabe? E eles falaram assim, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, mano, não sei, mano. Sou zero criativo. E aí eles ficavam olhando pra mim assim, sabe? Não acredito. Né? Aí eles vê a gente que é mais velho, espera alguma coisa, né? Eu sou zero criativo, zero. Então acho que isso acho que foi uma certa barreira também pra eu ter continuado... assim, Mas de repente você não fez um link, né? Pra dar aula, sabe? Tipo, falou de musicalizar. De repente você tivesse, né? Eu vi uma professora esses dias falando sobre o porquê, os 3 porquês, os 4 porquês, né? Explicando, e usou a música do Roberto Carlos. Olha aí. E ela falando, sabe? Eu falei, caramba. E aí, num dado momento, ela começou a dançar e todo mundo aplaudiu ela. Eu falei, caramba, meu, como... Eu fico pensando, como que ela pensou nisso? A minha aula é como se fosse uma peça teatral, até falo assim. Que nessa escola onde eu tô tem câmeras em todos os lugares, inclusive dentro da sala de aula. Eu acho, daí eu fico às vezes até falando, assim, o pessoal que fica me assistindo lá deve ficar tirando o maior sarro de mim. Porque daí às vezes eu vou ler uma simples história lá, daí é entonação de voz, caras e boca, porque eu não consigo ficar parado. Faz todo um teatro, né? Tanto é que se eu vou ler para as crianças, eu já levanto. Eu não consigo ficar sentado na sala de aula, né? Então, daí eu já falo, caras de boca, tal, daí você vê as risadas, depois eles querem saber a capa do livro. Então, eu já sou desse jeito. Mas, de tanta gente conversar, eu acho que você seria assim também, dentro de uma sala de aula. Eu acho. Porque você, com certeza, você ia fazer caras e bocas também, pô, ia levar uma música, uma instrumental pra fazer uma parada diferente. Eu acredito nisso, meu, eu acredito sério mesmo. Sabe que teve algumas pessoas falando pra mim, teve uma colega que eu comentei com ela, né? Sou meio cismado assim, porque eu acho que tem que ter muito conhecimento e tal. Eu falei assim, não, meu. Vai lá, mete as caras. Você vai chegar na sala de aula, teve uma menina até que falou pra mim, se o seu aluno perguntar uma coisa que você não sabe, você não precisa falar pra ele que você não sabe. Você pode falar pra ele o seguinte, isso daí é mais pra frente, então eu não vou te falar agora, porque senão vai confundir sua cabeça. Não, tem vezes que eles tem vezes que eles me perguntam algumas coisas. Existem maneiras de você, sabe? Que nem isso foi até aconteceu ontem. Tava falando sobre a Mata Atlântica.
E daí começa a falar de animais, tal, que tá em extinção. Daí falou de um animalzinho lá, uma ave até. E o nome tava lá e o aluno veio aqui, professor, isso aqui eu sei, isso aqui. E esse aqui eu não sei. O que é peia? Eu falei... Puxei o celular aqui e falei assim, você conhece Google? Tem o Google, né? Agora tem o Google. Né? Daí ele deu risada, ele falou assim, demorou, professor. Daí colocamos lá, eu falei assim, olha, parece até o pica-pau, um passarinho vermelho e preto, né? Daí eu falei assim, tá vendo, isso aqui eu também não conhecia, né? Eu falei assim, porque a gente tá dentro da sala de aula, a gente aprende junto, né? Lógico, a gente tá ensinando ali, tem alguma coisa que de repente eles vão te perguntar mesmo, né? E corre o risco mesmo. Mais criança, né, meu? Eles são super curiosos, não, né? existe muito porquê, assim, dentro da cabeça deles. O que é isso também existe bastante. A minha neta mesmo, outro dia eu fui pra lá, né? Ela falou assim, vovô, cadê sua moto? Que eu fui assaltado, levaram minha moto. Foi em maio. Caramba. Aí eu falei assim, minha moto... foi roubada a minha moto. Mas por quê? Eu falei assim, o ladrão veio e levou. Mas por que ele fez isso? Eu falei, caramba, agora. E agora? E é desse jeito. Tudo que você vai... por quê? Por quê? Por quê? Pô, eu acho legal isso daí. E assim, a gente tem que estar sempre atento, né? Sim. Então... tem que ficar esperto porque, assim, às vezes o aluno, ele quer obter uma resposta sua, né? E ele olha, assim, pra atividade, assim, daí olha pra você e fala assim, professor, não entendi. Ele nem leu. Ele daí leu, daí ele fala assim, professor, não entendi. Ah, você não entendeu? Vem aqui. Daí ele senta do seu lado assim e fala assim, lê pra mim. Daí ele faz aquela cara assim. Aquela cara, e agora? Daí ele vai ler, daí ele fala, entendi. Ah, entendeu? Então me explica. Aí você vê já suando, igualzinho desenho japonês, entendeu? Mas eles são hilários pra caramba. Então a gente acaba aprendendo bastante com eles também. Né? Eu aprendo bastante com ele, o jeito de falar, alguma coisa do mundo deles. Então, tem esse diferencial também de você se aproximar muito deles, de coisas que eles gostam e você também gosta. Uhum. Que nem, no meu caso, eu gosto bastante de anime, né, seriados, videogame, que você gosta, né? Videogame, oh meu Deus do céu, viu? Não dá pra ficar sem. Você gosta de videogame? Eu gosto. Então, às vezes você vai comentando com eles, então é mais fácil. Que nem eu falo pra você que nem na matemática mesmo, que eu misturo, consigo colocar música, daí eu consigo colocar essas coisas também. Porque às vezes eu vejo, tipo, vou colocar um problema na lousa pra eles copiarem e fazerem. Daí, às vezes, são todos iguais, né, meu? Tá lá, Joãozinho, não sei o que, tem tanto e tal, dividiu com mais... Né? Então, tudo muito parecido. Então, às vezes eu pego esse problema e coloco coisas do cotidiano deles, assim. Daí eu coloco lá, John... Tem um PlayStation 5 com quantos jogos, né? Daí eu consigo dar essa mudada. Eu faço isso até com o nome do pessoal do funk, né? É o ritmo que a periferia curte mais, os jovens de agora, né? Então daí teve uma vez que eu falei pra eles assim, ó, eu não manjo muito de funk não, eu ouço um ou outro assim que, né, dá pra ouvir, mas... O nome dos caras eu não consigo gravar, falei pra eles. Professor, não. Eu falei assim, ó, nesse cantinho aqui, ó, um de cada vez eu falando o nome de um funkeiro aí pra mim. Beleza, aí ficaram aquela empolgação. E eu fui marcando, né? Tá. E agora, professor? Agora, por favor, caderno de matemática aí. Coloquei lá, data, tal. O que você vai dar? Problemas. Daí os caras assim, eles acharam que ia ser uma festa, né? Falou, o professor fez o playlist ali, vai rolar só os pancadão dentro da sala, né? Mas daí que eu tinha alguns problemas que eu já tinha baixado no celular, e na hora de transcrever ali, eu fui mudando. Fui colocando o nome dos funkeiros. Legal, tá aí. E eles vibraram pra caramba. Eu fico pensando nessas coisas assim, eu não sei se eu teria essa criatividade, sabe? Não, tem coisa que brota na hora, assim, entendeu? De você estar ali, ó, né? Principalmente se você tá numa escola que te apoia, né, que te dá aquele parâmetro de você ficar mais livre, assim, né? Então, rola mais a criatividade ali. Então, que assim, ó, que como você ainda não pegou a galerinha, né, e nem a galerona ainda, fica mais complicado. Mas se você já tá com eles ali, ó, tem hora que você vai bolar a atividade e você já fica, não, vou fazer desse jeito que vai ser mais interessante. Aí a coisa vai fluindo. Vai fluindo, entendeu? Porque não é de uma hora pra outra também, não. Eu falo pra você que a primeira vez que eu fui dar aula, isso foi em 2010, eu acho. Foi 2010. Cara, foi tenebroso pra mim, assim.
5 primeiros dias, meu, a criançada me engoliu dentro da sala de aula. Vixe, Eu até pensei, falei assim, meu, isso não é pra mim, não. não nasci pra isso não, né? Mas aí conversando com a coordenadora lá, falou assim, não, você tem, não sei o que, faz, né, faz o seu jeito. Falei, pô, fazer do meu jeito, o que que é do meu jeito, né? Falei, pô, começar a conversar com eles um pouco mais, né? E daí fui conversando, mostrando pra eles o que eu gostava, tal, daí eles começaram a parar, começaram a perguntar mais. Daí a primeira vez que eu fiz um problema desse mudando, eu usei personagens do desenho do Naruto. Eu lembro até isso, que todos eles pararam assim, ó, e começaram a ler, viu, lá tava escrito Sasuke, Naruto, né, Hinata. Nossa, eles ficaram... Umas coisas que eles conhecem. Daí eles piraram, ó, daí eles ficaram comentando com um com o outro assim, daí começaram a copiar, né? Então eu falei, pô, então... É por aí. o feeling tá por aí, né, meu? Então eu faço isso até hoje, né? Então é uma questão de você estar ali dentro da sala de aula, cara. Tô falando, você vai conseguir, mano. Deixa eu te falar. Venha para a luz. Você tá escrevendo rap ainda, né? Tô Porque fazendo, eu lembro hein? que você tava com uma banda, não tava? Então, mas aí não rolou muito. Eu queria muito, os caras queriam menos, né? Então. Mas Daí. você tá fazendo. Porque agora tem um tal de trap também, né? Ah, não, isso aí não. Como que é isso daí? Eu não sei, rola. cara. É o filho mais novo do rap, né? O trap é mais uma raiz do que saiu do rap, é o trap. Lá nos Estados Unidos isso já existe há muitos anos mesmo. Veio parar aqui agora em São Paulo, né? Em São Paulo não, no Brasil inteiro, né? Não sei Mas como muitos que é. caras do funk migraram pro trap porque é um pouco parecido, né? Eles falam sobre ostentação também e tal, essas coisas, né? Então... Ah, então esses caras que ficam falando da. Porque tem uns cantores de funk aí que eles têm a voz muito parecida, né? Não, mas, Tem uma vozinha não, mas tem uns fina, trap, faz umas mas tem uns trap bem- que é bem legal, assim, É? né? Tipo, como é da nova geração, a galera, né, New School, eu pego muita referência com o Gustavo, né? Já faz parte do mundo dele a galera do trap, né? Sei. Então ele ouve muito mais do que eu, então como ele já sabe o que eu gosto mais ou menos, então ele manda algumas coisas pra eu ouvir. Ele tá assim. escrevendo também? Tá, mano, nesse último álbum meu que vai sair, que é a minha saideira do rap, né? Vou dar uma centralizada mais na literatura. Ele participa, né? O Gustavo, ele participa de uma música lá e ele faz um skit que é a introdução da música lá. Ah, que legal. Mas é bem bacana. Eu gosto de alguns mesmo, assim, do trap. Assim, não vou falar que é de todos, não, que tem uma galera que não me agrada muito. Eu prefiro mais o rap mais boom bap, né? E eu falo que o boom bap você consegue mesclar com mais ritmos musicais. Boom bap. Boom bap, que é o que a gente ouve, Sim, que é o normal. Aí Que é o mais conhecido. Meu, olha aqui, eu vou te falar. Ultimamente, eu tô tão... Às vezes que eu tô escutando música, eu tô ouvindo, assim... Sabe aquelas playlists de música que alguém colocou. Da época que a gente curtia, sabe? Que assim, as músicas que eu gosto, de antigamente mesmo. Não, eu ouço bastante coisa nova agora, assim. Tem uns que eu pesquiso, né? De repente o Gustavo, que nem o... acho que é Iago, é Thiago o próprio. Pô, bacana pra caramba o cara, entendeu? Daí o Gustavo me mandou um sonzinho dele assim, e a levada dele é bem diferente, ele mescla bastante música clássica com jazz, assim, é uma parada gostosa de ouvir. Sabe? Eu não conhecia o cara, e daí eu fui atrás de outros trabalhos dele, o cara é muito bom. E depois eu conheci também um tal de Dalcin. Dalcin? Dalcin, o cara é muito bom também. Nunca ouvi falar. Pois é uns caras novos, meu. E os caras estão bombando pra caramba agora, meu. Mas assim, eles não fazem trap, é o rap mais comum que a gente conhece, né? Que a gente chama de boom bap. Mas é legal, os caras. Tem uns caras novos aí que são bons pra caramba, assim. Eu vi outro dia uma que tem uns que tem um nome em inglês e eu não consigo nem pronunciar, né, meu? Os caras insistem em nome em inglês. Ele tava entrevistando, não sei quem lá, não me lembro quem era. E ele falou, né, desse tal de trap aí, não sei o quê. Tava falando, tem uma molecada que faz o trap. Então eu fiquei curioso pra saber o que era, sabe? Tem uma galera mesmo do trap que são legais. Eu ouço alguns mesmo, que nem eu falei pra você, que o Gustavo me manda, e eu acabo pesquisando outros, né? Você vai lá no YouTube, coloca o nome do cara, sempre aparecem uns outros diferentes logo abaixo, né? Daí eu vou ouvindo. Mas tem uns caras bacanas mesmo, assim. Esses dias eu vi lembra o PMC? É rap das antigas também.
PMC, não me É, lembro. Não me lembro. ele fez bastante sucesso com, acho que umas 3, 4 músicas assim. E ele agora é pedagogo também. Ele tem um canal no Instagram lá. Meu, bacana pra caramba, assim. Esses dias ele tava fazendo uma paradinha muito diferente também, assim, né? Eu não me propus a fazer uma parada assim, tipo, ela falou assim, agora eu vou fazer trap. Não, Eu fiquei eu pensando, tenho que fazer, cara. eu tenho que fazer um negócio que muito mais parecido comigo, em vez de pensar em, de repente, fazer sucesso fazendo esse tipo de música, Aham. assim, né? Eu acho que não era a minha cara. Tanto é que eu vou fazer esse, que eu falo que é a saideira, que eu não vou lançar mais álbum, né? Vou dar um tempo aí, de repente eu só lanço single mais pra frente e tal, ou alguma participação, mas álbum mesmo, com cheio, eu não vou mais fazer isso não. Então eu tô fazendo um álbum chamado A Saideira. E nele eu me propus fazer o quê? Só o que eu gosto. Sem pensar em, de repente, esse negócio vai estourar, eu vou fazer essa música nessa linha aqui que de repente. público tal. Não, dessa vez eu pensei só em mim. Dessa vez eu fui egoísta, sabe? Eu pensei só em mim mesmo, assim. Falei, não, vou fazer um negócio que eu quero dessa vez. Porque eu acho que tudo que eu fiz antes foi pensando dessa forma. Né? De repente eu fiz coisa que eu não curti depois de pronto. Uhum. Então, mas dessa vez não. Eu gosto de todas as faixas, assim, porque eu tô fazendo exatamente dessa vez o que eu quero, né? Sem pensar em mais nada. Cantando sozinho. Não, dessa vez eu chamei uma galera pra participar, né? Eu tenho a faixa título do CD até, que tem mais participações, né? Eu chamei o Serginho, chamei o Du, E o BV, os caras... o BV eu chamei também, eu chamei o Buiu pra fazer os scratches lá que tem Saudade que ter. do Buiu. Ele foi esses dias, eu fico sabendo amanhã. Não, depois eu te conto. Mas ele foi lá esses dias, lá a gente trocou uma ideia, assim, daí foi a hora que eu fiz o convite pra ele estar participando, né? Ele ainda tá... Tá tocando ainda, tá tocando, toca muito bem, né? Eu chamei o Celção também. Sério? Sério, ele foi lá, pô, muito legal, ele mandando o áudio. Vai tá concorrendo pra como é que é? Pra cuidar das crianças? Conselho tutelar. Conselho tutelar amanhã. Vai ser amanhã. Eu vou votar nele. Acredito muito no trampo dele. Ele vai, de uma certa forma, como eu tô na educação, vai ser legal. Vai ser bom, vou ter legal, esse aliado, assim, e tal. Uhum. E então daí o Celção também participa lá, ele mandou um sambão, cara. Ficou ele legal. tinha um grupo, né? Ficou legal pra caramba, meu. Ele Ficou legal. Eu acho que você também devia participar, cara, porque você também conhece tudo que eu fiz, mano. A saideira. Nem se for pra falar assim, aí, Erco, continua. Entendeu? Acho que é legal, porque essa faixa eu chamei as pessoas que estão mais próximas de mim, que conhecem o meu trampo desde sempre, né? Então seria legal você dar um alô. Vou tá te apoiando. Dar um alô ali e tal. Não precisa nem cantar, só. E aí, Erco? Bacana, hein? Né? Qualquer coisa assim. Vamos pensar em alguma coisa. Não, fez. Aí você me manda no zap lá. Sim. O Celção me mandou o sambão dele no zap, mano. Aí ele veio lá pro estúdio e ficou bacana pra caramba. Então daí eu tô fazendo isso, entendeu? Porque eu também quero focar mais agora no escrever livro, assim, né? Legal. Meu, quando você falou que escreveu um livro, eu falei, caramba, eu não acredito. É culpa sua, você sabe, né? Eu sempre falo que é culpa sua. Pior não, o melhor, né? Que você fala assim, nem passa pela minha cabeça voltar a estudar. Você lembra disso? Eu lembro. Você lembra disso? Falei, mano... Daí, às vezes, quando eu faço os negócios... estudar. Aí depois que seu filho nasceu, né? Daí eu dei um gás, né? Falei, atrás, seu filho nasceu, o que você vai falar pra ele estudar e você não estudou? Não vou ter moral, né? Não tem moral nenhuma pra falar pro moleque. Falei, Aí eu voltei rapidinho. Mas mudou muita coisa. Muita, né? Eu já tinha escrito outros livros, mas na pandemia que eu escrevi esse, que foi editado até. Cara, pra te falar, às vezes, eu lembro muito que você falava assim, quando eu quero escrever alguma coisa, eu tenho sempre comigo um papel e uma caneta. Agora como veio a tecnologia, eu tenho um celular. Pois eu ia chegar nisso. Tenho sempre um papel e uma caneta, as ideias vêm, eu vou lá e escrevo. Outro dia eu tava com as ideias, eu tenho um monte de texto começado. Uhum. Tenho vários. Sabe, começado assim que veio na minha cabeça que lá eu comecei a escrever. Aí, depois de uns 3 ou 4 parágrafos, parei e deixei lá. E fica lá. Mas acho que você tem que botar. Eu lembro de um poema que você me deu, falando de mentira. Eu tenho guardado até hoje. Sério, mano. Aquilo é sensacional, meu. E eu tenho guardado aquilo até hoje. Eu acho que você deveria fazer, sabe? Um livrinho de poema. Vou pensar nisso. Mas é isso. Cara, estamos chegando ao final.
Putz, legal demais. Demais, legal né, demais. mano? Eu também curti pra caramba, assim. Falar que eu tava super nervoso na hora que começou. Cara, eu quero te agradecer demais. A gente é amigo desde sempre. Desde sempre. Né? E quando Apesar da distância. Não, estamos aí ainda, entendeu? Então, quero te agradecer muito aí pela sua colaboração, por você ter vindo até aqui. Prazer foi todo meu. E logo mais a gente chama de novo, porque a gente tem mais ideia pra desenrolar. Beleza. Ó, Pode chamar que eu venho. Ó, e se você tiver alguma coisa aí pra mandar pra galera, alguma reflexão. É o que eu falei, cara. Vamos estudar muito, se dedicar bastante, porque a gente precisa. E essa molecada que tá vindo aí, vocês que 14, 15 pra frente, estuda muito. Porque quem não quer carregar marreta, tem que carregar caneta. É isso aí, é isso cara. aí. Valeu, mano. Valeu. Valeu mesmo. Tamo junto. Isso aí.